Processo de independência das Américas, tá? Tudo começou como, no final do século XVIII, as relações entre colônias inglesas e espanholas e suas respectivas metrópoles passaram por transformações que geraram tensões e revolta. Página 4, estou fazendo um resumo, tá? O que foi que aconteceu? As colônias espanholas e as colônias inglesas brigaram com as metrópoles. O que é isso, professor? Onde os espanhóis e os ingleses eles foram fincar a sua bandeira, eles colonizaram, essas colônias começaram a se revoltar. É como eu falei para vocês, por exemplo, o Brasil era a colônia de Portugal, então Portugal é a metrópole e o Brasil é uma colônia. A mesma coisa aqui. A Espanha e a Inglaterra eram as metrópoles, as suas colônias, que era onde se serviam, né, os escravos deles, se revoltaram. Por que, professor, se revoltaram? Por que essa briga? Por que a colônia se revoltou contra a metrópole? Alguns motivos, tá? Aqui, ó, primeira coisa que nós falamos em sala de aula foi a questão do aumento dos impostos. Por quê? A Inglaterra estava brigando com a França. Se ela está brigando, vai ter que gerar o quê? Dinheiro, porque está na guerra militar. E guerra, você tem que bancar a guerra, né? Então, onde é que ele tirar esse dinheiro? Da população, principalmente das colônias. Os colonizados ficaram chateados. Como é que foi, professor, que eles tiraram esse dinheiro? Lei do chá, aumentando os impostos e botando lei do chá, atos Toachen, lei do selo, lei do alojamento, lei do açúcar. Então tudo isso aí eram impostos que a metrópole, a Inglaterra, colocou para que os colonos pagassem. O que foi que aconteceu? Os colonos revoltados principalmente com a lei do chá, que a lei do chá eles monopolizaram. O que é monopolizar? Sabe o que é monopolizar? Não sabe? Monopolizar é tipo assim, aqui em Canavieiras vai ter gasolina, só Karen vai vender gasolina em Canavieiras, mas ninguém pode vender. Então isso é monopolizar. Monopolizar é só uma pessoa vender aquele produto, entenderam? Monopolizar é só uma pessoa vender aquele produto. Foi o que aconteceu aqui. É a coisa do chá. Tinha uma empresa que só comercializava o chá, e as outras pessoas que vendiam chá ficou chateado. O que é que eles fizeram? Se vestiram de índio, dizendo que era patriota, entrou no porto lá em Boston, entrou no porto, pegou o chá, jogou no mar e criou essa confusão. O que é que a Inglaterra fez? Colocou a lei dos intoleráveis. O que é, professor, a lei dos intoleráveis? Algumas restrições que a Inglaterra impôs para suas colônias. Quais foram? A coroa inglesa nomeou o novo governador da colônia em Massachusetts. O porto de Boston, onde ele comercializava o chá, foi fechado. A sede dos militares ingleses passou a ser a cidade de Boston, ou seja, os militares vieram morar em Boston. E aqui está o problema: os militares vieram morar e quem pagava a moradia e a comida era quem? Os colonos, entendeu? Os colonos foram obrigados a arcar com os prejuízos, e a autonomia das colônias foi o que? Limitada. Ou seja, se eles tinham autonomia, se eles mandavam em alguma coisa, foi por água abaixo. Então, por isso se deu o processo de independência das 13 colônias dos Estados Unidos. Hoje são mais de 50 ou são 50, mas nessa época aqui, antes da independência, eram 13. E qual foi o principal motivo dessa separação e dessa briga? O aumento do quê? Dos impostos. Foi por isso que houve a briga entre colônia e a metrópole. E que se deu em quê, professor? Aqui, que era a aula de hoje, que era a declaração, na página 11, que é a declaração da independência e a guerra civil. Qual foi o estopim para que os Estados Unidos escrevesse a sua Constituição? A lei dos intoleráveis. Eles ficaram chateados com essas leis. Falaram, velho, nós temos que nos desprender da Inglaterra. Como é que faz? Vamos escrever nossa Constituição. Quem é as pessoas que vão escrever a Constituição? George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, e Thomas Jefferson. George Washington era contrário a abolir os escravos, era rico pra caramba, fazendeiro, advogado, tinha muito dinheiro, mas era contra a abolição dos escravos. Por isso que o Sul meio que apoiava ele, apesar do Sul ser escravista,
tá? E Thomas Jefferson, que também era rico, mas era a favor da libertação dos escravos. Quando faz a Constituição, aí a independência dos Estados Unidos se dá em 4 de julho de 1776. Um queria libertar os escravos, outro não. Porque tinha alguns escravos no sul que não queriam se libertar. Por quê? Estava dando dinheiro, filha. Eles trabalhavam com algodão, o sul, né? Aquilo que a gente falou na última aula. O sul era mais o trabalho escravo, mas era a manufatura, né? O algodão, então dava muito dinheiro. Então eles mesmo que não queriam, entre aspas, aqui, né? A libertação, porque se eles ficarem libertos, libertou os escravos, foi igual no Brasil, libertou os escravos, e aí? Vai fazer o que agora? Para onde? Libertou os escravos, mas não deu um caminho para eles. O Brasil foi a mesma coisa. A princesa Isabel assinou, né, a Lei Áurea, libertou os escravos, mas e aí depois? Deu emprego, deu educação, deu moradia, deu terra? Não. Os escravos ficaram livres e voltaram para os seus donos, porque estou livre, vou para onde agora? Se eu não tenho casa, não tenho terra, não tenho nada, vou pegar minha família e vou levar para onde? Para o meio do mato? Não, eu prefiro ficar com o meu dono, que pelo menos eu vou ter casa, comida, né? Então esse foi o problema da libertação dos escravos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Libertou, mas não disponia, entendeu? A mesma coisa aqui. Eles libertaram os escravos, mas o escravo ficou sem rumo. Vai para onde? Thomas Jefferson era a favor da libertação dos escravos, mas não deu rumo. E George Washington era contra a libertação dos escravos. Aconteceu, sabe quando é que aconteceu? De forma exata, assim, os escravos estavam livres nos Estados Unidos, foi em 1963. É recente, velho. Então, ó, desde aqui de quanto? Sei lá, 1776 até 1993 é muito tempo. Para os escravos realmente, não, estamos libertos, segregação racial meio que acabou, que é mentira, né? Enfim. Mas o que acontece? O que eu quero entender aqui com vocês? Que eu vou escrever isso depois no quadro, tá? A independência dos Estados Unidos aconteceu em 4 de julho de 1776. Quem escreveu foi Thomas Jefferson e George Washington. Esses dois que foram responsáveis para escrever a Constituição dos Estados Unidos. É a menor de todo mundo, são 37 páginas, se eu não me engano. Tem algumas leis que acoplam, mas a Constituição em si dos Estados Unidos são 37, é bem pequenininha, é a menor do mundo. Beleza, meu povo? Vá, meu bem. E aí nós temos na página 12 e 13, fizemos não, né? Vai ser atividade para casa de vocês, tá, Ana?